a ayahuasca pode desbloquear o verdadeiro potencial terapêutico nos seus clientes, tá? Se você é terapeuta assim como eu, você, através desse conteúdo, você vai perceber como que a ayahuasca pode auxiliar seus clientes aí nos processos terapêuticos, tá certo? Qual que é a programação desse conteúdo? Bom, eu vou falar um pouquinho, tá? Muito brevemente sobre a origem da ayahuasca, o que que é a ayahuasca, qual que é o interesse da ciência em relação ao chá no contexto terapêutico. Já foram feitos milhares de estudos científicos e boa parte desses estudos comprovaram a eficácia da ayahuasca no contexto terapêutico, na terapia. Vou falar também sobre os problemas enfrentados pelos clientes na terapia convencional, as causas desses problemas e os benefícios que os clientes, os nossos clientes podem ter com a integração pós-ayahuasca. Então, assim, para começar, eu vou contar um breve relato do que me trouxe até aqui. E esse relato, ele tem duas etapas. O primeiro é como que eu cheguei até a ayahuasca e o segundo é como que eu tive a ideia para poder auxiliar essas pessoas que passam por essas experiências, não só a experiência com a ayahuasca, mas as experiências psicodélicas de forma geral, tá? Pois bem, como que eu cheguei até a ayahuasca? No ano de 2021 para 2022, eu e a minha esposa passamos por algumas situações desafiadoras, circunstanciais. Isso ocasionou um tipo de depressão nela, tá? E após algumas investigações com profissionais, a gente identificou, com a ajuda desses profissionais, que ela estava com uma depressão com ideação suicida. E assim como todo mortal comum, a gente foi buscar a ajuda profissional, a ajuda de pessoas que trabalham com a ciência da mente. Então, foi psicólogos, psiquiatras, terapeutas clínicos integrativos. E depois a gente migrou para uma área que, assim, no meu ponto de vista, ela é formidável, né? Que é a terapia holística. Então, eu vou relatar um pouquinho disso e passar o meu ponto de vista sobre a jornada que muito provavelmente, ou você como terapeuta, ou você que está me assistindo aqui não é terapeuta, mas está passando por algo parecido, e eu acredito que isso pode te auxiliar de alguma forma, tá? E dentro desse processo eu vou passar as minhas impressões, tendo em vista que o objetivo aqui não é anular as práticas existentes, eu acho elas essenciais e formidáveis, tá? E cada uma delas atende questões específicas, dependendo da situação do cliente. Até porque existem milhares de práticas, de protocolos que atendem necessidades específicas de acordo com a situação que a pessoa esteja lidando. Então vamos lá. Quando a gente estava passando por essa questão desafiadora, a gente passou por processos com psicólogos e assim eu quero distinguir dois campos de atuação, né? Que tem a prática clínica, né? Que é a terapia clínica, que contempla psicólogos, a psicologia, a psiquiatria, a terapia integrativa, mas no contexto mais cognitivo, que envolve mais o tratamento comportamental, o tratamento cognitivo. E o outro campo seria as terapias holísticas, né? Que além de contemplar a questão clínica, cognitiva, comportamental, ela aprofunda mais na parte emocional e espiritual do cliente, tá? Então, assim, eu vou passar essas duas impressões, até para porque até para esse conteúdo fazer sentido para você que está me assistindo agora. Bom, quando nós começamos nessa jornada, eu que estava acompanhando a minha esposa nesse processo, eu percebi
algumas peculiaridades. Então, a minha esposa foi submetida a algumas sessões desse processo terapêutico e a gente notou que ela tinha picos, né? A terapia, a depressão com ideação suicida, assim como outros tipos de depressão, eles apresentam certas características específicas, né? Então, os profissionais nos ajudaram, nos auxiliaram nesse processo para poder identificar isso. Esses picos que ela tinha mudava totalmente o comportamento dela e principalmente a questões de pensamentos, né? Então, falar um pouquinho aqui de como o ser humano funciona. Primeiro, a gente, antes de ter qualquer tipo de atitude, ter qualquer tipo de ação, isso surge de um pensamento. Então, primeiro nós temos esse pensamento e esse pensamento ele é processado e a partir daí nós manifestamos comportamentos específicos, ok? E no caso da minha esposa, ela tinha esses pensamentos, que eram pensamentos suicidas, e esses pensamentos se manifestavam no comportamento dela. E havia picos de oscilação muito grande, hora se intensificava, hora diminuindo, mas era uma constante e a gente não conseguia, ela não conseguia se libertar disso. E qual que foi a peculiaridade que eu percebi? Durante as sessões, esses comportamentos se dissolviam, eles eram neutralizados de alguma forma, de acordo com a habilidade do profissional. Só que, em seguida, às vezes passava 1, 2 horas da sessão, esses comportamentos, esses sinais específicos, eles voltavam. Às vezes passava 1, 2 dias e acontecia a mesma coisa, eles voltavam, tá? Então, entre uma sessão e outra, era muito desafiador, tanto para ela como para mim, que estava acompanhando todo esse processo. À medida que o tempo foi passando, a gente foi mudando de profissional, porque o processo ele se intensificava, porque a gente estava em busca de uma resolução completa. A gente queria resolver o problema completamente. A gente não queria apenas amenizar o problema, a gente queria resolvê-lo definitivamente. Então, durante uma sessão e outra, eu percebi que assim, quando ela passava pela sessão, o processo cessava, mas às vezes passava poucas horas e poucos dias o problema voltava. E a gente ficou por volta de 8, 9 meses procurando essa resolução. Então a gente migrava de psicólogo, psiquiatra, terapeuta integrativo. E foi quando a gente decidiu procurar soluções alternativas, que foi quando a gente migrou para a terapia holística. Tanto uma como a outra são formidáveis, porque nos fez enxergar muitas questões que estavam ali relacionadas. Pois bem, quando a gente ela começou a fazer essa exploração na terapia holística, foi quando eu percebi o que eu mencionei agora há pouco, a questão de exploração mais relacionada ao nosso psiquismo, relacionada a questões comportamentais no campo clínico da terapia. Já no campo holístico, a gente percebeu que o tratamento era mais relacionado a questões emocionais em si, e as questões espirituais também, que eu achei realmente formidável. Então a gente passou por toda essa jornada, só que falando de mensuração de resultados, a gente percebeu poucos resultados na terapia clínica. E não tem nada de errado com a prática da terapia clínica, eu quero deixar isso bem claro, tá? É, Até porque, como eu falei, elas são essenciais, mas neste caso específico, nós não conseguimos resultado. Fomos nós que não conseguimos resultados com esse tipo de prática. Na terapia holística, a gente já conseguiu um resultado um pouco melhor, mas ainda assim a gente não conseguiu o resultado que nós esperávamos, porque qual que era o nosso objetivo? Resolver definitivamente essa questão. Então, assim, você que está me assistindo agora, muito provavelmente já deve ter passado por isso ou está passando.
Se você é terapeuta, você já deve ter pegado alguns clientes nesses casos. E o que que eu tenho para dizer para você? Existe um campo muito amplo que envolve não só o campo terapêutico, mas o campo de práticas holísticas e práticas espirituais que pode auxiliar muito, mas muito as pessoas. Tanto você que está me assistindo aqui, que está passando por isso, ou já passou por isso, ou está passando, seja você terapeuta que tem clientes que está passando por situações como essa. Então, assim, é, você pode considerar a possibilidade de abrir o seu leque, de possibilidades, tá certo? Foi então que a minha esposa, ela começou a fazer algumas pesquisas para a gente poder resolver essa questão, e ela achou alguns artigos científicos que falavam sobre a eficácia da ayahuasca para quadros de depressão. E os artigos que ela encontrou eram artigos formidáveis, porque eles mencionavam que eles colocaram as pessoas nesse estudo, algumas pessoas nesse estudo, e eles constataram o quê? Que de 60 a 70% das pessoas que passavam por esse processo com o chá da ayahuasca, elas conseguiam a cura, elas conseguiam se libertar do quadro de depressão. E o mais impressionante é que era apenas uma única experiência com o chá, apenas uma dose do chá. Então, quando ela trouxe isso para mim, eu fiquei muito curioso, né? Eu achei realmente incrível. E a partir daí a gente foi procurar locais que serviam o chá. Foi então que a gente descobriu que o chá ele só é concebido em práticas religiosas, em práticas ritualísticas. Então a gente procurou uma casa ritualística e a gente se submeteu à experiência do chá, tanto ela como eu. E o impressionante é que ela conseguiu o resultado, eu vou falar assim de nós, né? Nós conseguimos esse resultado em uma única experiência. E como que a gente constatou esse resultado? Antes da gente entrar no processo do chá da ayahuasca, a gente fazia uma mensuração desses resultados, né? Que a gente tem algumas formações, em especial a formação de coach, então a gente conseguiu ter sensibilidade para perceber quais foram os resultados gerados através daquelas práticas. E a gente aplicou a mesma técnica no processo do chá. Então, comparando o contexto terapêutico clínico, o contexto terapêutico holístico e a experiência com o chá. No contexto terapêutico, os resultados eles eram muito lentos, né? Ali na medida, quando ela estava passando pela sessão terapêutica clínica, ela viu o resultado, mas horas depois ou poucos dias depois, aquilo retornava. Então a gente considerou que os resultados realmente eles não eram expressivos. Já na terapia holística, deu uma boa melhorada. Então, na clínica, ela ficava 2 dias ali até voltar a questão das características comportamentais. Na holística, era de 7 dias a 2 semanas. Ela conseguia manter o equilíbrio ali da rotina diária dela. E no chá da ayahuasca a gente mensurou que o processo ele foi meio que imediato, porque ela passou pelo processo de introspecção com o chá, que leva uma média aí de 3 a 5 horas, e esses efeitos se estenderam nas próximas semanas. Então ela fez a experiência com o chá na primeira semana, no próximo final de semana seguinte, ela fez uma outra experiência com chá e a gente acompanhou esses resultados. E os resultados foram formidáveis. Então, todos aqueles comportamentos, aqueles pensamentos suicidas que ela teve, aqueles pensamentos negativos e os comportamentos também se dissolveram, se foram. Então, a gente achou isso fantástico, tá? Os resultados realmente foram súbitos. E aí o que que a gente concluiu? Que assim, o chá da ayahuasca realmente, segundo esses estudos científicos, ele entrega o que ele propõe. E a partir daí eu comecei a me aprofundar sobre o assunto do chá, descobri que o chá ele está vinculado a uma prática espiritual do xamanismo. Então, assim, eu peguei tanto o contexto do chá da ayahuasca como o contexto do xamanismo e realmente me aprofundei.
E passaram aí 2 anos e a gente começou a fazer essas práticas e eu fundei uma organização religiosa que é a Ordem Sagrada Universal, que é um panteão politeísta e polimata ayahuasqueiro. Então, nós temos práticas complementares, mais a prática de comungar o chá da ayahuasca. E durante esse processo que a gente abriu essa oportunidade para as pessoas poderem ter essa experiência com chá, a gente constatou outra questão, tá? Então, eu já vou pegar a carona aí para falar sobre o que fez eu tomar iniciativa nesse processo. No, a gente foi percebendo que as pessoas que participavam aqui das cerimônias conosco, elas manifestavam situações específicas similares. Quais são essas situações específicas similares? O chá ele tem uma particularidade, né? Ele é muito conhecida o chá ele é muito conhecido no xamanismo como uma planta professora, uma planta mestre, um enteógeno que proporciona um grau de ensinamento formidável. Então, o que contempla essa agenda da ayahuasca, né? Ela contempla 3 etapas, que é uma etapa de cura, né? Então, ela promove uma espécie de introspecção profunda. O adepto ele consegue mergulhar em memórias reprimidas, bloqueios, crenças limitantes, questões mal resolvidas do passado, traumas do passado, e o adepto consegue fazer uma exploração nessa etapa, tá? Eu estou falando de uma questão ritualística, tá? De um processo que leva aí de 3 a 5 horas, que contempla essas 3 etapas. Então, nessa primeira etapa, ela promove esse tipo de cura que eu mencionei aqui agora, que é o que a terapia clínica e holística também promove. Então, assim, numa janela aí de 1 hora, 2 horas, essa primeira etapa contempla essa exploração. Já na segunda etapa, o Charlie faz uma espécie de busca no tipo de memória de contemplação. Então, assim, durante a nossa existência, falando da nossa infância, adolescência, até mesmo na vida adulta, nós manifestamos sonhos que nós idealizamos. Então, assim, sonhos, objetivos, meta, nós temos essas manifestações. E por algum motivo, seja qual ele for, isso se torna latente. Então ele fica adormecido ali por um período, e então nessa segunda etapa do processo ritualístico, todos esses desejos, esses sonhos, eles vêm à tona, e não só os sonhos, né? A gente recobra esses sonhos e é como se esses sonhos, esses propósitos, eles vêm com uma agenda, eles vêm com um plano estratégico para ser executado, tá? E as experiências com a ayahuasca, elas são tão incríveis vívidas, que é como se você tivesse experimentando tudo isso na vida real, porque você vê, você ouve, você sente absolutamente tudo, tá? Então, nessa segunda etapa de contemplação, você começa a recobrar todos esses sonhos adormecidos que você não conseguiu realizar por alguma maneira, que você deixou de acalentar por algum motivo, e aí você começa a alimentar esses sonhos ali, naquele mesmo processo, tá certo? E a última etapa, que é a etapa de exaltação, é como se você comemorasse as vitórias conquistadas. Então, em resumo, o que contempla essa agenda? O processo de cura, né? Então, assim, tudo que está impedindo a gente de realizar alguma coisa está relacionado a esses bloqueios e traumas. E aí, migrando para a contemplação, a gente começa a exaltar os nossos sonhos mais ousados. E, por último, vem a comemoração, em um único processo, tá? Em um único processo ritualístico. Então, o que eu quero dizer? É um processo súbito e completo. E aí, o que acontecia com os adeptos que participavam dessas experiências conosco? O que eles relatavam depois da experiência? É,
eles chegavam a mim e falavam e perguntavam o seguinte: Poxa, Robson, compartilhava comigo, poxa, Robson, durante a experiência eu vi a maioria dos problemas que eu enfrentei, seja na minha infância ou adolescência, até mesmo na vida adulta, e vislumbrei como resolver esses problemas na própria experiência. E além disso, eu consegui ver sonhos que eu acalentava na infância, na juventude, e da forma que foi apresentado para mim, veio com uma possibilidade de eu realizar tudo isso. Só que qual que é o grande problema? Quando o efeito do chá passa, todo aquele poder, toda aquela clareza para resolver aquelas questões, ela se esvanece, ela se vai, ela se dissolve. E eu fico sem entender para onde que eu vou, como que eu vou direcionar toda essa experiência que eu tive na minha vida diária. Então foi a partir daí que a gente abriu uma possibilidade dentro dos processos ritualísticos para uma exploração, uma conversa entre os participantes para poder auxiliá-los nesse processo. Ajudou muito, só que não foi o suficiente, porque a ayahuasca ela tem um efeito fantástico tanto durante o processo ritualístico como pós-cerimônia. Então a pessoa ela sente os efeitos durante mais ou menos aí uma semana, 7 dias, né, em relação ao que ela vislumbrou na cerimônia. E aí eu recebi a procura de boa parte dessas pessoas que passavam por isso, e elas não conseguiam resolver isso. E aí foi quando eu tive a brilhante ideia de poder adequar esse processo para poder auxiliar essas pessoas. E o que que eu constatei? Que não só as pessoas que participavam aqui sofriam com essas travas, mas pessoas que participavam dessas cerimônias, não só com ayahuasca, mas assim, com experiências com psicodélicos em outros países do mundo, sofria do mesmo problema, tá? Então, assim, eu me aprofundei nesse estudo justamente porque existe uma particularidade na legislação em relação ao uso de enteógenos e ao uso da ayahuasca também. Então, existe o uso de alguns enteógenos, não tem nem legislação específica, só que, em especial, a ayahuasca ela só é permitida no contexto religioso. Então, assim, no processo terapêutico, segundo as regras do CONAD, não pode ser associado. Então, não posso associar o uso do chá com a terapia, tá? Então, assim, eu me aprofundei em relação a esses conhecimentos, pedi consultoria jurídica para poder me auxiliar nesse processo. Então, é possível o terapeuta fazer o quê? Tá? Então, você tem uma série de protocolos a ser seguidos para preservar a questão legal, tá? Até para o profissional se sentir seguro em relação a essa prática, a questão ética, né? Então, o terapeuta em especial, nós terapeutas temos que ter o máximo de cuidado para respeitar e preservar a questão ética desse processo, tá? Então, se você é psicólogo, psiquiatra, terapeuta clínico, integrativo ou holístico, existem questões, regras a serem seguidas. Então, eu tomei todo o cuidado para que essas regras, no contexto que eu vou apresentar aqui para vocês nesse vídeo e nos próximos, nessa live, nas próximas lives que eu vou fazer em respeito a esse tema, para que tanto você como terapeuta, os clientes não sejam impactados, não sejam prejudicados em relação a essa prática. E por último, né, eu falei aqui da questão legal, da questão ética e por último a questão de segurança, né? Tanto para o profissional como para o cliente que vai participar. Então, eu procurei preservar esses 3 pilares para que a prática se tornasse possível e eu consegui, tá? Foi por esse motivo que eu tomei essa iniciativa e decidi compartilhar todo esse conhecimento aí com vocês, colegas. Ok, então o que que eu descobri? Que é possível você integrar a terapia para auxiliar essas pessoas que passam por esse processo
com o uso da ayahuasca. Então, qual que foi o nome que eu dei para esse tipo de terapia? Que é terapia integrativa de experiências pós-ayahuasca, tá? E com isso eu comecei os meus atendimentos e os resultados são formidáveis, são fantásticos, porque a pessoa ela entra no contexto espiritual e vislumbra tudo isso que eu acabei de falar, e o terapeuta entra como um facilitador, como um auxiliar para poder auxiliar o cliente a organizar todas essas ideias e colocá-las em prática no seu dia a dia, tá? E isso é uma grande oportunidade para todos nós. Então, agora eu vou explicar para vocês quais são os benefícios dessa terapia pós-ayahuasca para as pessoas que passam por essa experiência. Então, a gente vai começar primeiro com. Antes de eu falar dos problemas enfrentados pelos clientes na terapia convencional, vou explicar rapidamente a origem da ayahuasca e o que é a ayahuasca, tá? A ayahuasca, ela vem de uma origem de uma prática religiosa xamânica, tá? Então, essa prática, o xamanismo, ele contempla várias práticas e uma delas é a consagração do chá sagrado. E o chá sagrado é a ayahuasca. E se a gente for falar da origem, essa origem ela é muito, mas muito antiga, tá? Alguns estudiosos falavam que datavam de 5.000 anos, né? Então, de 5.000 anos, com os brahmanes da Sibéria, originou e compartilhou esse conhecimento, mas no estudo mais aprofundado eu tive uma oportunidade fantástica de trazer um especialista no assunto, o nome dele é Jean Valjean, e eu promovi, juntamente com a organização que eu dirijo, que é a Ordem Sagrada Universal, um evento chamado Mistérios do Xamanismo. E nesse evento ele trouxe toda a história do xamanismo compartilhado há milhares de anos. Então, qual que foi o conteúdo que ele trouxe? Que o xamanismo em si, ele data de 300 milhões de anos, tá? Então, de 300 milhões de anos para cá, esse ensino ele foi sendo compartilhado com a humanidade através das culturas. E se findou-se com os índios da região ali da América do Sul e, excepcionalmente, da Amazônia. Então, assim, se eu for falar, aprofundar esse conhecimento da origem do xamanismo, a gente vai ficar aqui muitas horas, tá? Mas, em resumo, seria isso. A origem da ayahuasca, ela data desculpa, a origem do xamanismo ela data de 300 milhões de anos, tá? A origem do chá data de mais ou menos 400 mil anos para cá, tá? Eu vou ter oportunidade de fazer um vídeo realmente específico falando sobre a origem, a história realmente ela é profunda e formidável, tá? Mas isso aí é uma outra história, ok? E o que é a ayahuasca? A ayahuasca é a composição de duas plantas, né? Que é a chacrona, tá? Que é a árvore da família da árvore do, do café. E juntamente com o cipó mariri, na sua composição, no processo de decocção, eles conseguem fazer o chá. Então, assim, existe um processo artesanal para ele ser concebido. O processo de feitio é maravilhoso, né? Então, inclui processos ritualísticos, purificação ali dos feitores, rezos durante o processo de feitio. Inclusive, se você tiver curiosidade, você pode buscar aí no YouTube, que tem bastante vídeo demonstrando como que acontece o feitio da ayahuasca. É algo realmente sagrado. E tem um contexto, esse é o contexto espiritual da ayahuasca. Existe o contexto também científico, né? Então, alguns especialistas, alguns estudiosos se aprofundaram no assunto, em especial o que eu chamo é o Quinteto Fantástico, né? Que é vamos ver se eu consigo me lembrar, que é o Carlos Castaneda. Então, assim, ele escreveu livros formidáveis sobre isso. É, os irmãos McKenna, que é o Terence McKenna e o Dennis McKenna.
Aldous Huxley, né, ele descobriu inicialmente a questão do cogumelo, da psilocibina, mas aí ele foi evoluindo para outros enteógenos também. E acho que o mais formidável de todos é Rick Strassman, né? Então, para eu poder explicar, assim, concluir essa parte aí do que é a ayahuasca, o Rick Strassman, ele, no livro dele, A Molécula do Espírito, ele concluiu que o DMT contido na planta é o que proporciona as experiências místicas, as experiências transcendentais, né? E ela está contido na planta, na folha da chacrona. Só que esse processo, esse DMT, o nosso corpo contém essa molécula. E não só na nossa glândula pineal, como suspeitava alguns estudiosos, mas sim em outras partes do corpo, em especial e em abundância nas nossas glândulas secretoras. E nesse estudo que a gente teve a oportunidade de promover aqui na organização, no conteúdo que foi compartilhado pelo Jean-Val Elan, ele trouxe um fato muito curioso, que para essas plantas enteógenas serem criadas, foi usado um processo alquímico de mistura entre um organismo de um corpo humano misturado a uma planta, né? Então, assim, esse processo ele foi criado. Esse processo ele não surgiu naturalmente, ele foi desenvolvido por alguns seres. Então, para concluir, o chá da ayahuasca ele é a molécula do espírito. Então, a molécula do espírito é o quê? É o DMT contido na planta. É o DMT que proporciona essas experiências místicas, né? E aprofundando mais sobre esse assunto, só para eu concluir definitivamente, é possível você ativar esse DMT sem uso de qualquer enteógeno, excepcionalmente da ayahuasca, tá? Então, através de exercícios de concentração e exercícios de respiração holotrópica, você consegue ativar essa molécula. E qual que é a evidência disso? Nós ativamos essas experiências em 3 momentos da nossa vida, tá? Esses 2 momentos aqui, o início e o fim, são momentos involuntários, né? A ativação acontece de forma involuntária. O segundo aqui requer certa habilidade da pessoa, tá? Então, vou falar do primeiro. No momento que você nasce, essa molécula ela é ativada na sua pineal. E no momento que você faz a passagem que você morre, essa molécula também é ativada. E o segundo aqui, que eu falei que ela é ativada por um processo voluntário, que requer certa habilidade, são os desdobramentos espirituais. Então, assim, algumas pessoas têm certas habilidades, certas sensibilidades espirituais e elas conseguem fazer essa ativação voluntariamente, que são os médios treinados para isso, tá certo? Então, tem pessoas que têm um nível, um grau de mediunidade que ela consegue fazer a ativação dessa molécula. Então, para quem tem medo de fazer a experiência do chá da ayahuasca, o que eu tenho para dizer para você? Seja você que está me assistindo aqui que não é terapeuta, seja você que é terapeuta. Porque existe um arquétipo equivocado sobre o uso de enteógeno, que ele é alucinógeno, que ele pode fazer mal, que ele pode matar, e isso não é verdade. Então, essa substância ela está contida no teu corpo. De uma forma ou de outra, ela vai ser ativada. Então, o que o chá da ayahuasca traz como oportunidade? De você poder fazer esse processo forçado voluntariamente e treinar para que você consiga chegar num nível que você consiga ativá-lo sem uso do próprio enteógeno, tá certo? Então é isso. Eu expliquei qual a origem, o que a ayahuasca faz, e agora eu vou falar sobre o interesse da ciência
em relação a essa planta. Foram feitos milhares de estudos científicos em torno da ayahuasca para cura da depressão, estresse, ansiedade, tá? E aí eu vou passar a minha impressão em relação ao interesse da ciência sobre o uso do chá. Hoje o uso do chá ele só é permitido no contexto religioso e espiritual, tá? Qual que é a minha suspeita em relação ao interesse da ciência sobre esse assunto, sobre o uso do chá para esse tipo de tratamento? Existem big pharmas, empresas farmacêuticas que têm grande interesse nesse processo, tá certo? E a minha suspeita é que eles querem fazer a mesma coisa que eles fizeram com o canabidiol, tá? O que que aconteceu com o canabidiol? Eles fizeram um estudo, assim como fizeram um estudo com a ayahuasca, mas quando eles conseguiram a aprovação dos órgãos reguladores, infelizmente, eles colocaram o produto no mercado, mas o acesso foi restringido para alguns. Por quê? Um frasco de canabidiol hoje custa em torno aí de 700 a 1.200 reais. Então, pelo valor, você pode perceber que assim, nem todas as pessoas vão ter condição de adquirir o canabidiol para fazer o uso, porque ele também é voltado para tratar esse tipo de disfunção. Depressão, estresse, ansiedade e outras disfunções que colocam o ser humano em situações desafiadoras, tá? Então, no meu ponto de vista, qual que é o interesse da ciência em relação a isso? É fazer a mesma coisa que eles fizeram com o canabidiol. Poxa vida, é interessante que eles fizeram? Até certo ponto, sim, mas eles restringiram para boa parte das pessoas que, infelizmente, não tem renda suficiente para orçamento para poder inserir isso no seu tratamento, tá certo? Então, é esse meu ponto de vista sobre o interesse da ciência. Ele pode mudar, tá? E não é uma verdade absoluta, mas a impressão que eu tenho é essa, tá certo? Então, vamos partir aí para o conteúdo. Vamos começar falando dos problemas enfrentados pelos clientes na terapia convencional. Então, o que que eu estou querendo dizer aqui? Terapia convencional contempla a questão da terapia clínica, tá? E também das terapias alternativas, integrativas e holísticas, tá? Então vamos lá, qual que é o primeiro ponto que a gente vai explorar, que é a estagnação emocional, ó. Muitos clientes chegam à terapia após anos de tentativas sem conseguir lidar com traumas profundos, eles sentem estagnados, repetindo os mesmos padrões sem encontrar resolução. Foi o que eu mencionei agora na história que eu compartilhei com vocês, que eu e a minha esposa enfrentamos. Não foi anos, mas assim, foi uma janela aí de 7, 9 meses que nós estávamos à procura disso assim, a gente acaba investindo tempo, energia e dinheiro nisso. Então, existem muitas pessoas passando por esse processo, tá certo? E sem conseguir uma resolução mensurada, assim, não tem uma previsão de quando que eu vou conseguir. Se você procurar um terapeuta hoje, ele não vai garantir para você a resolução. Você pode fazer o teste, ele vai te dar uma possibilidade, uma probabilidade disso, mas previsão ele não vai te dar. Tá? A responsabilidade vai ser realmente toda voltada para você. A gente passou por esse processo, tá? O próximo ponto é a dificuldade em acessar memórias reprimidas. Ó, alguns traumas estão profundamente enraizados, e o cliente não consegue acessá-los nas sessões convencionais. Isso bloqueia o processo e limita o alcance nas terapias tradicionais. Eu considero isso um desafio tanto para o cliente como para o terapeuta também, porque é um processo desafiador. Uma sessão de terapia, seja com psicólogo, psiquiatra ou qualquer outro tipo de terapia, tem uma duração média de 1 hora a 1 hora e meia. Então, o tempo do profissional ele é limitado, ele precisa poder amparar outras pessoas também. Então, por uma questão de tradição, as consultas levam aí de 1 hora a 1 hora e meia. E um profissional, por mais habilidoso que ele seja, é muito desafiador ele conseguir
auxiliar o cliente a acessar essas memórias reprimidas. Então, o que acontece na prática? Na sessão, ele vai começar a explorar ali. Muito provavelmente ele deve ter identificado alguma nuance que está acontecendo, que está ligada a esse trauma que ele está vivendo. Então, o profissional vai começar a auxiliá-lo nesse processo. Dentro dessa sessão de 1 hora e meia, que é o que eles têm para poder resgatar essa memória, e não é só isso. Uma vez que resgata, tem que tratar a memória. Então vamos imaginar o seguinte: durante esse processo, o profissional auxiliou o cliente conseguiu recobrar a memória. Então não é só isso, ele vai ter que tratar essa memória. E aí a sessão acaba. A 1 hora e meia já passou. Então a próxima oportunidade que ele vai ter para poder tratar isso é na próxima sessão. Então, durante esse intervalo vai acontecer N coisas, né? Então, essa memória ela vai voltar para o lugar que ela estava, o cliente vai passar por várias situações, muito provavelmente esse trauma que ele está vivendo, essa disfunção, vai vir à tona e vai ocultar mais essa memória. Então, na próxima sessão, quando ele voltar, com o profissional, eles vão ter que refazer esse trabalho tudo novamente. E isso eu considero desafiador, tanto para o cliente como para o terapeuta também, tá bom? O outro ponto são as limitações das abordagens cognitivas tradicionais, ó, e elas são eficazes, tá? Abordagens como o TCC, que é o transtorno comportamental cognitivo, e a psicanálise, às vezes falham em acessar o aspecto espiritual e emocional profundo do cliente, limitando os resultados. Isso é verdade. Eu passei por esse processo. O que eu disse no começo dessa live? A terapia clínica, ela contempla uma exploração baseada no psiquismo do ser humano, tá? Então, isso está relacionado a questões comportamentais. E antes das questões comportamentais, isso surge através dos nossos pensamentos. Então, a terapia clínica trata isso, tá? Então, por isso que tantos clientes como os terapeutas se encontram em grande desafio para poder tratar os seus clientes. E qual que seria a oportunidade para conseguir fazer isso de forma mais rápida, de forma mais súbita? Seria a integração com a ayahuasca. Obviamente, fazendo, é, é, criando-se protocolos específicos, né? Respeitando os contextos, tanto espiritual como contexto terapêutico, em respeito aos 3 pilares que eu mencionei, que é a questão da legislação, da questão ética e da questão da segurança, esse processo ele pode ser concebido, tá? E a oportunidade é de transformação profunda. A ayahuasca, quando bem conduzida em um ambiente seguro, oferece aos clientes a oportunidade de acessar níveis de consciência e camadas emocionais que não podem ser alcançadas nas terapias convencionais, tá? E o potencial de curas rápidas e transformações duradouras é eminente, tá? E isso, a evidência disso foi o que eu relatei agora em relação ao processo ritualístico da ayahuasca. E onde que entra o terapeuta nessa história? Porque o cliente, ele vai poder ter a oportunidade de acessar tudo isso em uma cerimônia de 5 horas, 3, 5 horas. Onde que nós entramos aí? Na terapia pós-ayahuasca, que aí a gente vai ajudar, auxiliar o cliente a organizar esses processos, a organizar essas ideias, tá? E aí, falando um pouco mais sobre os problemas, as causas desses problemas nas terapias convencionais, eu vou dizer, compartilhar com você que é uma situação que ela tem que ser explorada e colocada como alternativa para auxiliar essas pessoas, porque assim, a pessoa quando ela vai participar de uma sessão de terapia, ela tem um propósito específico, ela tem uma perspectiva de resolver um problema ou vários problemas específicos. A pessoa, quando ela passa por uma experiência, ela vai buscar uma experiência com o chá da ayahuasca, ela também tem um interesse específico. Ela também tem um interesse ali, uma necessidade a ser suprida.
E essas pessoas, elas são leigas, elas não sabem como que funciona o ser humano. Então, o que que eu vou compartilhar com você aqui, que são as causas da maioria dos problemas nessas terapias convencionais, tá certo? É como o ser humano funciona. A pessoa que vai se submeter a esse tipo de terapia, ou até mesmo a se submeter à experiência do chá, elas são leigas. Então, cabe nós, profissionais, poder auxiliar essas pessoas. Vamos ver aqui quais são os mecanismos de defesa do cérebro, tá? É, o cérebro ele tende a bloquear ou reprimir traumas profundos como uma forma de autoproteção, é um mecanismo de defesa. Na terapia convencional, os clientes podem não estar preparados para acessar esses traumas de forma rápida. O efeito dissociativo da mente pode manter o cliente preso em um ciclo de defesas, limitando o processo terapêutico. Isso é verdade. E quando o cliente ele procura o terapeuta, muitas vezes até ele criar ali ser criado ali, isso depende muito do profissional também, de se criar um ambiente seguro. O que que eu quero dizer com um ambiente seguro? O cliente se sentir seguro para compartilhar essas experiências, essa situação que ele está passando, e isso requer certo tempo, tá? Eu costumo mensurar isso em umas 2, 3 sessões, para que o cliente realmente se sinta seguro para poder se entregar na mão do profissional. O outro problema é falha em integrar corpo, mente e espírito. Então, assim, o que que eu constatei na terapia clínica? Não tem. É um profissional e outro, e é muito raro um profissional que tem a mente aberta que ele vai inserir essa exploração relacionada à mente, à questão do corpo e espírito,